Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã que nos assiste em casa, pelas redes sociais. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no nome de Jesus. Amém, aleluia. Quero te convidar você, amado irmão, amada irmã, aqueles que puderem se colocar em pé, fiquem em pé nesse momento, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e neste momento quero te convidar, amado de Deus, amada do Senhor, a voltarmos as nossas atenções para o Senhor. Deus já se faz presente aqui nesta congregação, aleluia. Eu quero te convidar, comece a adorar a Deus, comece a falar palavras de amor e de adoração para esse Deus maravilhoso, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesta noite, queremos, Deus, entregar a Ti o nosso melhor, queremos entregar a Ti a nossa adoração, Senhor, queremos entregar a Ti, Senhor, e Te adorar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, aleluia, a Deus, e dizer palavras, Senhor, a Deus de amor e de adoração a Ti, sabendo que não haveria palavras suficientes para descrever aquilo que o Senhor é e todas as coisas que o Senhor pode fazer, Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, em um só Espírito, Deus, queremos, Senhor, dizer que nós Te adoramos, Senhor. Queremos dizer que nós Te amamos. Queremos dizer que toda a honra, que todo louvor, que toda a glória, Deus, elas pertencem somente a Ti, Deus. Senhor, estamos, Senhor, como a corça que anseia pela água, Deus, assim também estamos para o Teu Espírito, para o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Enche-nos nesta noite, Senhor, Deus, com Teu Espírito, Senhor. Não porque merecemos, Senhor, Deus, não, porque nós não somos dignos, Senhor, Deus, mas é pela Tua graça, Senhor. Deus, derrama sobre nós a Tua Shekinah, derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença poderosa, Senhor. Deus, enche-nos de tal maneira, Senhor, Deus, que, Senhor, nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, se Tu quiseres, nesta noite, Pai. Senhor, queremos dizer que o Teu braço, ele é longo e ele nos alcançou, Senhor. Deus, que a Tua mão é poderosa e ela nos guarda, Deus, como escudo forte. Deus, queremos dizer que o Senhor é Deus forte, poderoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus Emanuel, Deus conosco, aleluia. Senhor, queremos dizer que toda autoridade pertence ao Senhor, que detém a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém consegue abrir. Aleluia, Senhor. Deus, queremos dizer que o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia, Senhor.
que a tua bênção, a tua paz, que excede o entendimento, que o fruto do teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. O Espírito Santo me guiar. O Espírito Santo restaurar. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, aleluia, e abra no livro dos Salmos, Salmo de número 139. Particularmente, eu gosto muito desse salmo. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares, amém? Pastor, e naquele dia que eu sofri muito, senti muitas dores, Deus estava lá. E naquele dia que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, Deus estava lá. Ele estava lá. Pode ser que homens não estivessem, mas Deus está. Deus está nos dias bons e nos dias ruins das nossas vidas. Ele sabe todas as coisas que eu e você precisamos. Não há lugar onde nós podemos nos esconder de Deus. Entenda isso. Porque Ele é onisciente e onipotente. Presente em todos os lugares. O Salmo 139 fala muito bem isso. E diz assim, Salmo de Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar,
e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão, de tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Deus está em todos os lugares. Deus sabe de todas as coisas, mas ainda assim, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus quer se relacionar conosco. Deus quer nos ouvir. Deus quer conversar conosco. Deus quer que a gente ore, quer que a gente o busque. Deus quer que a gente lê a sua palavra. Deus quer que a gente o adore. Ele quer contato, como um pai para um filho, como um pai para uma filha. O nosso Deus nos chamou para nos relacionarmos e não nos escondermos dele. Pastor, mas ele sabe a palavra ainda que não me chegou à língua. É preciso falar com ele? Sim, é preciso. Ele só está mostrando aquilo que ele é e aquilo que ele pode. Ele não está preocupado, entenda isso. Ele não está preocupado em não alcançá-los, porque ele sabe que dentro de cada um há uma centelha aí. Há algo de Deus em você. Ele nos chamou, eu e você, a igreja, para falar por Ele. Deus acredita em nós. Deus acredita em mim e acredita em você. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele tem aquela visão do trono de Deus. E se são os anjos que falam, e se é Deus que fala com os anjos, eu não sei, mas há uma conversa ali. A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Deus sabe todas as coisas, mas Ele nunca desiste de nós. Ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Porque Deus não fez fantoches. Deus não fez robôs. Deus fez seres humanos que andam, que falam e que pensam. Deus nos chamou. Nos chamou para uma grande missão. Deus nos chamou para uma grande comissão. Sabendo de tudo Ele essas coisas. Tudo que a gente passou, está passando, mas Ele é o Deus que consola também. Ele é o Deus que também é o nosso refúgio. E eu quero te convidar neste momento, com toda a nossa força, nosso entendimento, a adorarmos a Deus. Que o nosso louvor e a nossa adoração possam atravessar as paredes do templo e alcançar o trono de Deus. E eu vou estar orando aqui uma oração de perdão. E depois estaremos louvando e adorando a Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Senhor, queremos te pedir perdão, Pai, a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas transgressões, Senhor. A Deus por pensamentos, Senhor, por olhares, por atitudes, Senhor, que desagradaram ao Senhor, que afetaram algum irmão, alguma irmã. Ah, Deus, se houve alguma contenda entre irmãos, Senhor, da tua casa, que o Senhor faça um movimento para que haja liberação de perdão, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor. Ah, Deus, que o teu poder nesta noite não venha somente nos encher, mas venha nos renovar e falar, Senhor, com Deus a nossa missão. Repita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor nesta noite com alegria.
e faça brotar a semente do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Aleluia, Deus, louvado, te louvamos. Glórias a ti. Eternamente,
Deus que transforma. Oh, começa a adorar aquele que tudo pode. Começa a exaltar aquele, aleluia, que tem o poder de mudar a tua história hoje aqui. Começa a adorar, aleluia, Jesus. Escute isso. Existia uma moça, uma mulher que morava em Samaria. Essa mulher bebia de uma água todos os dias. Mas teve um dia que ela teve um encontro com um homem. Teve um dia, aleluia, que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E naquele dia, Jesus ofereceu para ela uma água nova, uma água viva, uma água transformadora, uma água que curava, uma água que libertava, uma água, aleluia, que ia mudar a vida dela completamente. E esse Deus, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus, aleluia, que te pega lá de baixo e te coloca em cima de novo, o Deus, aleluia, que bate o martelo onde você acha que não tem mais jeito, o Deus, aleluia, que coloca a aliança aonde você acha que não tem mais como colocar. Esse Deus está aqui nesta noite, aleluia. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Eu quero falar para você que ainda tem jeito, que Deus ainda cura, liberta e exalta. Oh! O Deus que transforma está na igreja. O Deus, aleluia, que vai mudar o teu quadro hoje, Ele chegou primeiro do que você. Muitas das vezes você sai de casa achando, aleluia, que Jesus só vai falar com um, com o outro, mas nunca vai falar contigo. Mas hoje Jesus vai falar face a face contigo. Que se você abrir teu coração para ouvir a voz dele, o que ele está dizendo nesta noite, aleluia, ele vai transformar também a tua vida a partir de hoje. Ele vai mudar, aleluia, o teu quadro. Ele vai, aleluia, tirar você daquele cativeiro e vai te colocar num lugar de honra, para você entender que há um Deus nesta terra, um Deus que ainda faz o impossível para a tua vida. Você crê nisso? Você pode adorar o Senhor? Você pode adorar o Senhor? Adore o Senhor, exalta o nome dEle, chama Ele de Santo, 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 Santo. Oh! Você tem 2 minutinhos para adorar Ele. Adora Ele. Entrega teus caminhos para Ele a partir de hoje. Entrega teus caminhos para Ele a partir de hoje. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que te louvarei, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins de novo nós vamos a Ti. E chamamos para que vejam tua face. Ele te escolheu. Exalta o nome dEle. A presença de Deus está aqui. Oh, a presença. Tua presença, meu prazer. Aumenta a sua adoração. Oh, aleluia. Santo do
Receba de uma nova água a partir de hoje. Não aceite mais beber dessa água que você está acostumado a beber lá fora. Fala, Senhor, eu quero beber uma água nova. Senhor, aleluia, faz morada. Senhor, muda o meu quadro, muda a minha história. Espírito Santo, eis-me aqui. Faz de novo. Oh, Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a sua casa. Jesus quer transformar o teu lar, a tua empresa. Só depende de você levantar tuas mãos e falar, Senhor, eis-me aqui. Não aceite mais beber dessa água. Jesus tem água nova para você nesta noite. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem algo especial para a tua vida hoje? Você crê que você pode, aleluia, estar assinando um novo testemunho hoje aqui nesse lugar? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo novo para você. Se você crê, você recebe em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, igreja. Sabe que é dando glória aqui, o diabo, povo que glorifica, o diabo não fica. Povo que glorifica diz que Deus é o Senhor da sua vida. E nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus, para dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre sua vida. O que nós estamos aqui, amados, é preparar você para uma batalha espiritual. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 17, 21 ao 23. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Está aqui na tela, deve ter colocado aqui no telão. Mateus capítulo 16. Jesus te ama, Jesus te chama. Jesus tem algo de novo para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Vamos ler a Bíblia. Mateus 16, 13 diz o seguinte: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Vocês que estão andando comigo, quem você diz quem eu sou? De repente, Simão Pedro tomou a palavra: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. Foi meu Pai que cochichou isso nos teus ouvidos, o Pai que é Deus que está nos céus. Desde esse tempo, Jesus, versículo 21 agora. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e também fosse morto, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, Pedro chamou Jesus à parte, longe dos discípulos, e começou a repreendê-lo. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum lhe acontecerá. Deixa disso. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Senhor, fala conosco, traz para nós o que representa tudo isso aqui. Quem é esse personagem chamado Pedro? Em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, igreja. Amados, a nossa escola dominical é muito boa. Nós temos estudado bastante
Mas o nosso estudo atualmente, inclusive, nós estamos fazendo nas células, coisas que para trazer você ao conhecimento da Bíblia, do Evangelho. Para você saber que o Evangelho não é só para ser pregado, mas é para ser estudado também. E que nós possamos entender mais do Evangelho, ainda mais nesses últimos tempos que vemos tantas guerras, lutas, confusões, né? Tantas pessoas, tantos personagens surgindo até dentro da igreja. Tantas confissões, tantas coisas que a gente observa que a gente não sabe nem para onde ir. Para onde iremos? E Pedro, amados, é um personagem para a gente ter uma atenção especial, porque esse homem, ele chama a atenção de qualquer psicanalista. Ou seja, o personagem Pedro é uma figura curiosa e importante, porque não somente importante no sentido de ser um apóstolo, um discípulo de Jesus, mas importante pelas suas reações, que diz muito sobre o quê? Sobre nossas vidas. Quem somos nós, amados? Quem é você? Uma das coisas que nós estudamos aqui é mudança de mentalidade. Como devemos agir, como devemos fazer diante de situações difíceis. Hoje nós estudamos que a fé, ela não pode ser abalada diante das provações. Quem não passou por prova aqui? Quem não passou? Você não passou por prova nenhuma? Quem não foi tentado aqui por alguma situação? Quem não foi traído? Quem não foi machucado, ferido? Quem não teve uma criação que não foi adequada? Nós somos pessoas que somos envolvidos em situações em que nós sofremos diante de pressões que são lançadas sobre a nossa vida. E, amados, o Evangelho, ele veio para salvar a vida do perdido. Mas não somente salvar a vida do perdido, mas trazer o caminho para ele. Aleluia, Jesus. Bom cumprimentar as pessoas, né? Não para que nós possamos ver que nós estamos no caminho certo, o caminho errado, mas Deus quer traçar um método para você, uma palavra para você se apoiar. Jesus Cristo mesmo disse em Mateus capítulo 7, que Ele é como uma rocha, e que você deve construir a sua casa na rocha, porque vai vir os ventos, a tempestade, tudo que possa vir, para não derrubar a sua construção, a sua casa. Mas ele não fala casa aqui somente sobre casa estruturada para você morar, não, é a casa que significa você. A casa da qual ele fala somos nós. Nós não podemos construir a nossa vida, amados, em terrenos arenosos, em terrenos, ó Pai, que vai trazer-nos no final, quando vier um problema, nós não vamos ser abalados e não sabemos o que fazer. Eu já tenho 33 anos de evangelho, amados. Continuo com a mesma força do princípio, e talvez até mais, porque eu quero construir cada vez mais dentro de mim um alicerce baseado na palavra de Deus. Vou fazer 40 anos de casado, quem não me conhece, 40 anos de casado agora, né, com a mesma mulher. Isso é importante. Não querendo de forma alguma, porque há situações e situações, não estou querendo dizer. Mas a situação, amados, é uma coisa que você hoje em dia vê tantas coisas diferentes e tantas coisas querendo mudar a rotina, ou seja, até mesmo aquilo que a Bíblia nos trouxe. Hoje em dia, de vez em quando, se eu falar aqui, eu estou gravando, às vezes minha esposa fala, não fala isso, porque isso vai ficar gravado. Nós precisamos, amados, entender que mundo nós estamos vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Você tem dúvida disso? Eu vou perguntar um por um. Você tem dúvida disso? Quantas coisas ruins vocês estão vendo? Pai jogando filho pela janela. Pessoas, quando vai no trânsito, um para o outro, dando um tiro no outro, a torta à direita, sem mais nem nada. O que Deus quer construir dentro de você é alicerce forte, para você saber superar e suportar. Quando você estiver no carro, dirigindo, viu uma fechada, você, como foi a doutora Jane hoje falou aqui, dá um glória a Deus. Fala, graças a Deus não bateu. Ou se bater é mais difícil, né? Mas é difícil, amados, conviver nesse mundo no meio de tantas coisas que têm surgido. A vida financeira, você vê gente com milhões de dinheiro, jogando dinheiro para fora, o outro lá falando, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? Jesus é um entra e sai danado. Eu falo porque interrompe. Quando vai beber água, tinha que falar aqui antes do culto. Beber água, bebe antes. Se tiver que fazer alguma coisa, faz antes. Porque a palavra interrompe. O pastor está no raciocínio aqui que eu estou pedindo o Espírito Santo para me conduzir. É um entra, é um sai. É um sai, é um entra. Eu vou trancar porque ela está ali na porta lateral. Porque eu estou trazendo alguma coisa para vocês, amados, que não é meu, não. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando só que de mim eu falei que eu tenho 40 anos de casado, falei que eu tenho uma vida estruturada no Evangelho há 33 anos e que já passei por muitas situações e ainda passo. Não pensa que acabou, não acaba. Eu tenho que permanecer em Cristo até o final. E eu estou trazendo um exemplo de um homem chamado Pedro. Hoje de manhã eu falei um pouquinho de Judas. Eu fiquei assim, como que Judas pôde ter as reações que ele teve, seguindo a Jesus Cristo de perto, ouvindo o melhor professor de todos os tempos. Acho que tem um livro chamado Monge Executivo, a pessoa não é cristão, acho que é judeu. Ele fala que Jesus Cristo, e depois que ele descobriu que Jesus Cristo é o maior discipulador, como que ele pôde fazer tudo aquilo com amor, aceitar tudo aquilo, entendeu? Eu vou separar as pessoas agora aqui, vou fazer alguma coisa assim. Porque Deus quer fazer com que a minha vida, a sua vida seja estruturada para que a gente não esteja abalado. Se você é servo de Deus, você tem que ser um testemunho vivo. E Pedro, amados, era uma pessoa que você viu aqui, que ele nesse texto, o que ele fez nesse texto? Jesus chegou lá, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí um lá falou, alguns aí estão dizendo que você é o Elias, outros estão dizendo que você é o João Batista, outros estão dizendo que você é um dos profetas, e começaram a falar tantas coisas. Mas eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês andam comigo, quem sou eu? Eu pergunto para vocês, quem é Jesus na sua vida? O que Jesus significa para você? Pastor, eu estou numa igreja enorme, grande, aquilo ali, eu vou lá, glorifico. Eu me sinto tão bem, eu saio de lá feliz. Eu saio de lá alegre. Eu saio de lá com a minha endorfina toda. Que isso, endorfina? Endorfina é uma forma de você sentir prazer, de você sentir motivado, alegre. Mas daqui a pouquinho você sai naquela porta, saiu, acabou. Deus não quer só fazer uma coisa que vai sensibilizar externamente você. É muito bom, meu Deus do céu. Jesus. Então, amados, Deus quer fazer com que nós possamos entender que não é essa alegria externa, mas tem uma alegria muito maior, que é a alegria de você passar por tribulações e dificuldades e você superar. E aqui, amados, Pedro de repente chega para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. Pedro quando falou isso aqui, Pedro quando falou isso, Jesus olhou assim e viu uma coisa interessante, que vocês nunca viram, eu vou falar aqui, uma heresia minha.
Ai, pastor, de novo, heresia. Não está escrito na Bíblia, nem eu posso afirmar isso, mas é como se fosse. É que Deus tinha escolhido Pedro. Ele sabia quais eram as reações daquele homem. Ele conhecia Pedro de perto. Deus conhece você e sabe das suas reações, sabe o que está acontecendo agora com você, os seus pensamentos, sabe das suas lutas futuras e sabe como você pode resolver. Porque Deus fez isso em toda a Bíblia com todos aqueles que são homens de Deus. Ele sempre soube precaver. E aí o que aconteceu ali naquele momento? Pedro chega, fala aquelas palavras e Jesus fala: eu sei, tu és Simão, filho de Jonas. Ou seja, já colocou ele na classe terrena. Você é filho da carne e do sangue. Você é carnal. Agora, quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Ele cochichou no teu ouvido. Não é que ele é puxa-saco seu, não. Porque ele sabe quem você é. Ele sabe que você pode ser alguém muito importante na sua caminhada. Eu digo isso para você. Deus escolheu você para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Porque Deus tem algo de novo para a sua vida. Deus tem algo que você não sabe. Os nossos pensamentos, eles são limitados. Como diz Isaías 55, os pensamentos do Senhor vão além dos nossos, além dos céus, da terra. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do dia da manhã para você. Ele não vai dopar você, ele vai te dar força para você superar. Ele não quer você dopado por uma endorfina ou por qualquer outra substância que possa fazer de você se achar que pode resolver. A droga faz isso, amados. E quantas pessoas estão se drogando, quantas pessoas têm buscado a droga, tem coisas aí que não tem como. Mas Deus sabia, Pedro é importante. E Deus falou através de Pedro. Mas Jesus falou assim: não foi você que disse isso, foi o meu Deus que cochichou no seu ouvido. Amém, queridos? Agora ele está cochichando no seu ouvido. Esse Deus está aqui, amados. Ele quer fazer algo de novo na sua vida. Ele conhece o seu caminhar, ele sabe o dia do teu nascimento. Porque ele diz que no dia que você nasceu, quando você ainda era substância informe, isso você lê no Salmo 139, substância informe é quando você era forma embrionária, você não tinha noção de nada, estava dentro do ventre da sua mãe, e você ali, ele já escreveu todos os dias da sua vida. Pastor, onde está escrito isso que eu quero ver, eu quero saber o que ele escreveu de mim. Está nessa Bíblia aqui, ó. Está na Bíblia Sagrada. Ele escreveu. Nós temos que buscar o que ele escreveu, seguindo os seus mandamentos e os seus ensinos, para poder ter reações adequadas. Ele diz que no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo para quem? Ele não venceu o mundo para os animais. Ele venceu o mundo, não foi para o bandido, não. Ele venceu para aquele que quer o recebê-lo como Senhor e Salvador da vida. Hoje eu estava quase ministrando o Pai Nosso, que amanhã vai ser uma aula do Pai Nosso nas células. Amados, como Jesus é sábio. O Pai Nosso, amados, os discípulos perguntaram: ensina-nos a orar. Vós orareis assim. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Amados, quando ele fala Pai nosso que estás nos céus, ele está confrontando toda a lei mosaica, que o Deus que os judeus, o judaísmo pregava, era o Deus todo-poderoso, e longe daqui da terra.
É uma irreverência para ele chamar Deus de pai. Mas o que Deus está trazendo para você e para mim? Que ele é o pai que talvez você não teve, é o pai para que você seja íntimo dele, e quando você está na sua casa, quando você está numa dificuldade, você sabe que tem um pai que está perto de você. O pai fica perto do filho porque ele quer fazer a vontade, ele quer ajudar o filho, ele quer fazer com que o filho possa entender o que o pai está dizendo. Agora, se você vem para a igreja, você não quer ser íntimo de Deus, você pode ser íntimo de tanta gente, tantas pessoas, de tantas coisas. Mas Deus quer que você seja íntimo de Deus. Isso importa, amados. Por isso que ele chama de Pai Nosso, que estás nos céus. Mesmo ele estando nos céus, ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Por isso que aquele louvor diz que ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de promessa, um Deus que promete e cumpre. Pedro, amados, estava ali naquele local, de repente ele fala aquilo e Jesus fala: você é um homem carnal, você é filho do seu Jonas, eu sei quem é você, você é um pescador. Mas Pedro ali foi revelado Deus por dentro dele, Deus falou com ele. Pedro, quando saiu dali, eu estava lá. Eu estava lá, Robson. Sabe o que aconteceu? Os outros discípulos, quando viu que Pedro falou aquilo, Pedro chegou, saiu todo, olha só. Pedro, quando falou assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Deus revelou para você. Aí Pedro levou. Aí vocês não sabem de nada. Olhou para os discípulos, estou sabendo de tudo, eu sou diferente de vocês. Quer ver uma outra experiência? Jesus Cristo está em capítulo, eu separei até o texto aqui para vocês verem, acho que é Mateus 14. Mateus 14, versículo 28 a 31. Vamos ver, já vocês conhecem esse texto. Então Pedro, 14, 28 a 31. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu imagino Pedro andando sobre as águas. O que significa isso, irmão? Pensa bem. Pedro andando sobre as águas. De repente ele estava aqui no barco, madeira, chão de madeira, Jesus ali em Robson ali. Tudo bem, Jesus? Fala assim: venha. Opa! Pedro olhou: pô, você mandou? Pisou na água? Meu Deus! Aí os discípulos devem ter ficado assim: vocês são os bananas, vocês não quiseram. Eu agora estou aqui, andando nas águas, Pedro, se eu pudesse caracterizar Pedro, eu vou dizer uma palavra aqui, que é uma tradução da medicina hoje: bipolaridade. Ele está lá em cima. Conhece parábola? Quando está lá em cima, às vezes tem que replicar um pouquinho, está lá embaixo. Isso acontece quando a pessoa não está preparada, às vezes, para receber situações difíceis. A pessoa fica toda cheia, daqui a pouquinho a pessoa esvazia. Aí o que aconteceu? Pedro chegou, foi andando, aí de repente, eu estava lá andando nas águas também, tá, Robson? Eu estava andando nas águas, de repente fez assim, Jesus fez assim, Aí veio uma onda. Pedro estava andando para Jesus, olhou para a onda e afundou. Pode fazer. Afundou. Afundou. Quando ele afundou, você precisava ver os garotos, os discípulos do barco. Olha lá,
afundou. Pedro, cadê você, Pedro? Começaram a caçoar de Pedro. Mas o mais importante, amados, reparando por a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritar: salva-me, Senhor. Pode passar. E prontamente Jesus estende a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele estava lá em cima, andando sobre as águas, de repente afunda. Salva-me, Senhor, salva-me. A gente é assim, amados. A gente às vezes está lá em cima, acontece um problema. Às vezes eu estou pregando aqui, glória a Deus, aleluia. Se vê um problema, mas cadê aquele pastor que está gritando glória a Deus? Cadê ele? Ah, pastor, não acontece com você, acontece com todas as pessoas. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, se não me engano, não, 15, no versículo 10. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por isso, amados, nós temos que ter um espírito de quê? O que fala Timóteo? Paulo fala ao Timóteo uma coisa muito importante. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação, de equilíbrio. O que Deus quer passar para nós é isso, amados. Agora, voltando ao nosso texto principal, eu não vou demorar muito, já vou terminar. No nosso texto principal, Pedro ficou todo exaltado, que ele descobriu quem era Jesus. Né, Pedrão? Pedrão está magrinho agora. Pedrão sempre comigo, já passou cada uma comigo, esse é homem. Quando a gente estava levando pessoas drogadas para centro de recuperação, ele era fortão, agora ele está fraquinho. Agora diminua ele e cresça Jesus nele. Meu amado, não é mole não, é fácil, né? Aí de repente ele estava do meu lado. Esse aí já passou por muitas lutas, já passou também por muitas situações que louvo a Deus pela vida do Wagner. E uma vez eu estava com ele no carro e a gente foi levar um drogado que chegou aqui e falou que queria uma arma para matar um policial, porque o policial que chamou ele para ser chefe do tráfico lá não posso dizer o nome do lugar. Aí chegou lá, não sei o que, acabou que nós oramos com ele, convencemos a levar ele, porque ele estava todo sujo de branco, tinha se drogado todo, para ir para um centro de recuperação. Mas de repente a gente está andando, o celular dele começa a tocar, porque a pessoa veio tentar matar ele, veio até aqui tentar matar ele, a moto dele estava toda quebrada, nós levamos ele para casa, o pai não quis receber ele, não. Batemos na porta lá, o pai não quis receber não. Mandou até a gente sair. Sai daí! Ainda falou assim, falei, não, vamos levar ele para um centro de recuperação, ligamos para um advogado, conseguimos arranjar um local e fomos levar, já era 10 horas da noite, sei lá quantas que horas era. De repente o telefone dele começa a tocar para direita, tocar. Aí Wagner, que telefone é esse que está tocando? Não, eu acho que eu não vou mais não, porque tem alguém me oferecendo um trabalho, não sei o quê. Aí Wagner falou assim, meu irmão, quem está te ligando? Teu telefone está grampeado, rapaz. Ele vai pegar você aqui, no meio da estrada, ele vai pegar eu e o pastor também. Ah, meu irmão, quando falou isso, o negócio tremeu. E quando eu vou pisar no acelerador, vejo 2 motos lá atrás da gente. Oi? Piscando. Irmão, pisei naquele carrinho que voou. E Wagner, entra nessa primeira direita e vai embora. Eu estava lá na estrada do Lagarto, aquela estrada do Lagarto, né? Entramos numa rua para sair lá na BR, lá, aquela BR lá. Eu só sei que nós, graças a Deus, conseguimos levar ele até o centro de recuperação. E hoje, ele não mais toma droga. Agora, eu e esse homem já passamos por essa. E lá no centro de recuperação, quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas foram curadas?
Oração, assim, pessoas chegando machucado, ferido. A gente orava e de repente falou: peraí, meu irmão, você não vai no hospital não, eu vou orar por você, você vai ser curado. E era curado na hora. Deus quer fazer uma obra, irmãos. E precisa de pessoas com ousadia que nem Pedro. Ousadia que nem Pedro. Aí o que aconteceu com Pedro, irmãos? Pedro recebeu aquela notícia maravilhosa que ele falou, que ele revelou Deus. De repente ele sai. Eu quero ler o texto de novo, né? De repente ele sai dali. E o que acontece com Pedro? No versículo 21, não é isso? Desde esse tempo Jesus começou a mostrar, no capítulo, eu estou no capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto, olha só, e no terceiro dia ressuscitasse. Agora, preste atenção, olha para mim. Por que Jesus falou isso naquela hora? Para mostrar para Pedro que ele não é super-homem e ninguém é super-homem. Ele estava cheio. Jesus, eu não sei se você já viu, né, tem uma ilustração que fala isso: bola cheia e bola murcha. Jesus estava com um alfinetezinho. Chegou e deu uma furada no Pedro. Olha só. Então Pedro, chamando-o à parte, ou seja, chegou assim e falou: Jesus, vem cá, peraí. Que negócio é esse? Que vai morrer. E eu vou deixar você morrer? Você não está vendo que Deus falou comigo? Poxa, você não sabe que eu sou forte? Você não sabe o que eu posso fazer? Eu me coloco na tua frente. Você tinha que matar, você vai ter que matar primeiro. O que Jesus chegou e falou para ele? Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. O que significa isso? Chamou ele de capeta. O que os outros discípulos entenderam, você assim: aí Pedro, que negócio é esse? Que Deus está contigo, agora o capeta está contigo, você está com Deus e está com o capeta, como é que negócio é esse? Pedro ficou, ó, e bicudo. Bicudão, ficou no canto, não falou mais nada, ficou quieto. Teve uma outra passagem, amados, que Deus falou com Pedro também. Pedro, Satanás quer te peneirar como trigo. Te peneirar. Mas eu orei por você. Para que você, depois de que aconteça algumas coisas com você, você conduza os meus discípulos, esses teus irmãos. O que aconteceu? E Pedro falou o quê? Não, eu nunca vou te abandonar, ninguém vai peneirar eu como trigo e tal e tal. O galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas, amado, o coração de Pedro, para a gente encerrar, era um coração que tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus estava dentro dele. Aquela palavra estava fluindo dentro dele, queimando. E no capítulo 21 de João, Jesus, depois de ressurreto, chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele disse: lógico que eu te amo, Pedro. Jesus, lógico que eu te amo. E perguntou 3 vezes. De repente Pedro ficou triste porque chamou 3 vezes. Por quê? 3 vezes ele negou. Sabe o que significa isso? Cura interior. Renovação da nossa mente. Para quê, amados? Para saber que eu não sou todo-poderoso. Ninguém é todo-poderoso. Mas eu dependo do Espírito de Deus. Eu dependo de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus está aqui, porque Ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei presente. Eu estarei presente até a consumação dos séculos. Eu não quero você, quando sofre uma
problema, você joga, você está lá embaixo, depois está lá em cima, depois. Porque quando você está lá embaixo, você está vulnerável. E o Salmo 91 não salva você, só se tiver dentro de você. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Pode vir o terror noturno tentar te abalar, mas Deus é contigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme e os livra. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas vamos louvar a Deus primeiro. Aleluia. Amados, como eu falei, talvez o diagnóstico bipolar está errado, mas Pedro era uma pessoa que tinha altos e baixos, mas ele não era como Judas. Judas, ele negou Jesus, ou seja, ele traiu Jesus, mas Jesus falou hoje de manhã, eu falei o seguinte, Jesus foi falar com Pedro, Jesus foi falar com Judas, quando Judas deu o beijo nele. Jesus, quando deu um beijo nele, é muito amor, né? A pessoa que se abraça toda hora, conversa, é uma beleza. Judas beijou Jesus. O que Jesus falou para Judas? Amigo, para que você veio? Ou seja, Jesus queria que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu, ele se suicidou. Mas Pedro não, Pedro foi buscar Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. O sangue dos teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até
faz diferença na minha e na sua vida. Eu quero te dar oportunidade para você vir aqui à frente. Que a luta que você está passando, Deus quer assumir. Se você quer conhecer e ser mais íntimo desse Deus, vem até aqui. Eu quero orar por você. Cumprir, vai se, vem até aqui em nome de Jesus. Vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se... Na sua vida vai se cumprir. Vem até aqui. Eu não estou falando para você aceitar Jesus como seu Senhor. Eu só quero orar com você. Quero orar, fazer uma oração com você. Pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida, para que a glória de Deus possa se manifestar em você. Eu vou pedir o pastor Alexandre para estar orando aqui em nome de Jesus. Vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Não estou falando que você é bipolar, que você tem alguma... Vem até aqui, eu quero abençoar a sua vida. Queremos deixar você, que você receba uma oração. Em nome de Jesus. Seu coração vai aquecer. Você vai sentir a presença do Senhor. Vem até aqui. Chega mais perto aqui em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Às vezes passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. E às vezes estamos caminhando sobre as águas, como Pedro fazia, e nós estamos olhando para Jesus, mas às vezes olhamos para o vento forte, para as ondas gigantes, e desviamos o nosso olhar. Mas eu quero dizer nesta noite para você: continue olhando para Jesus. Fita os olhos em Jesus. Ah, mas a onda é muito grande. Fita os olhos em Jesus. Ah, mas a chuva ela está muito forte. Fita os olhos em Jesus. Ah, mas há raios e trovões. Olha para Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, dizer que ainda que as ondas sejam grandes, Senhor, Deus, ainda que a chuva seja forte, ainda que haja raios e trovões, nós continuaremos olhando para Jesus. Nós continuaremos olhando para Ti, Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Deus, porque o Senhor, Deus, seja nos dias maus, ou seja nos dias bons, o Senhor está ali conosco, Senhor. Deus, independente das ondas, independente das tempestades, de raios, de trovões, Senhor, Deus, continua, Senhor, nos segurando, Deus. Continua, Senhor, nos ajudando a caminhar sobre as águas, Senhor. Deus, não permita, Senhor, Deus, que a gente afunde, Senhor. Mas se por algum momento, Senhor, começamos a afundar, Senhor, agarra em nossas mãos, Senhor. Assim como o Senhor fez com Pedro. Segura em nossas mãos, Senhor, e nos leva de volta para o barco, Senhor. Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Deus, aumenta, Senhor, a nossa fé, Deus. Senhor, nos ajuda a crer. Senhor, nos ajuda a acreditar, Senhor. Deus, nos ajuda a acreditar nas Tuas palavras. Senhor, nos ajuda a acreditar nas Tuas promessas. Senhor, nos ajuda a acreditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada de fé, Senhor.
Ah, Deus, nos ajuda a atravessar os problemas dessa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atravessar os caminhos que por algumas vezes são espinhosos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atravessar, Senhor, nos momentos, Senhor, que tivermos problemas familiares, Senhor. Nos ajuda a atravessar, Senhor, no momento que tivermos, Senhor, problemas financeiros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atravessar, Senhor, o caminho, Senhor, quando tivermos, Senhor, passando por alguma enfermidade, Pai. Ah, Deus, nos ajuda em nossa caminhada, Senhor, quando estivermos passando um momento de perda em nossas vidas. Ah, Deus, um momento, Senhor, de choro, de pranto, Senhor, para que no dia seguinte, Senhor, a nossa boca, ah, Deus, e os nossos olhos se encham de alegria, a alegria do Senhor. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, me ajuda a atravessar o caminho sobre as águas, o tamanho da onda, da tempestade, o vento forte, não vão me fazer parar. Eu vou continuar, e eu creio no Senhor, nos seus milagres, na sua promessa para a minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite, aleluia, e creia, e que Deus aumente a sua fé no nome de Jesus. Você que já recebeu oração, volte para o seu lugar, aleluia. Pela oportunidade de trazer os dízimos e ofertas, amém? Aleluia.
Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trazer dízimos e ofertas na tua casa, Senhor. Ah, Deus, que nunca falte, Senhor, na casa do tesouro, Senhor, o mantimento, Pai. Senhor, eu oro também pelos teus filhos e filhas, dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Ah, Deus, que as portas e janelas dos céus, Senhor, se abram sobre eles, Deus, derramando bênçãos sem medidas, Pai. Ah, Deus, para os trabalhadores, Senhor, sejam eles de CLT, ah, Deus, irmãos e irmãs que têm o seu negócio próprio, que são profissionais liberais, ah, Deus, que têm as suas empresas, Pai, que são aposentados, Deus, Senhor, prospera, Senhor, a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, amém. Pai, Senhor, continuamos nesse espírito de oração, apresentando, Senhor, os pedidos, Senhor, que aqui estão, Deus, pedidos diversos, petições diversas, Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, provavelmente aqui pedidos de curas, pedidos de restauração, de relacionamentos, Senhor, familiares, pedidos de conversões, pedidos de cura, pedidos de portas abertas para um trabalho. Senhor, Deus, conforme for a tua vontade, Deus, opera o teu grande milagre, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Podeis assentar, daremos alguns breves avisos, amém? Avisos? Amém. Ana, vem cá. Ele vai botar ali. Aleluia. Glória a Deus. Ih, está muito baixinho. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que almoçar para ficar mais forte, amém? Então você está convidado. Ainda temos convite para o nosso almoço no dia 12 de julho. Vai ser o cardápio vai ser panqueca, vão ser muito deliciosas, né, pastor? E o valor é R$22. Você pode almoçar aqui ou pode levar quentinha para casa, convide amigos, parentes, vizinhos. Esse valor que nós estamos arrecadando é para pagar a outra parte do ônibus para o nosso retiro, que vai acontecer em setembro. Amém? E se você ainda não quitou o retiro, comece a quitar, amém? Porque já estamos aí quase chegando, faltam 3 meses, né? 3 meses para o nosso retiro. É um sítio muito legal que nós conseguimos. Todos os quartos têm ar refrigerado. Nós vamos ter palavras ali abençoadas para a nossa vida espiritual. E vamos ter os nossos momentos também de lazer. Tem piscina, tem jogos e tem a nossa confraternização. Amém? Ainda tem alguns lugares, se você ainda não colocou o seu nome na relação. Culto no lar. Se você quer um culto na sua casa, fala com aquele irmão abençoado ali atrás. Quem não conhece, aquele ali é o Eduardo. Ô, glória! Fala com ele, ou com a nossa irmã Fernanda, ou comigo, ou com os pastores, que nós vamos estar indo na tua casa abençoar o teu lar ainda mais. Amém? Então, se você quer um culto no seu lar, é só falar com um de nós. Outro aviso, chegou a nossa tenda de oração. Quem já participou da tenda? Para quem ainda não participou, o que é a tenda de oração? A tenda de oração, nós fazemos uma semana
que vai ser do dia 27 ao dia 31 de julho. Começa às 17 horas e vai até às 21. O que é a tenda de oração? Nessa folha aqui, que vai ficar ali atrás, você vai escolher o dia e o horário que você pode vir aqui na igreja orar. Vai ter um lugar separado para você estar ali orando pela igreja, pela sua vida espiritual. Vários pedidos que vão estar ali e você vai orar ali 1 hora. 1 hora? Irmãos, quando você entra ali, 1 hora voa. Quem já participou, já passou por essa experiência. A nossa igreja precisa de oração. Você precisa de oração. Então, vamos preencher isso aqui rapidinho. Amém? Agora, um pedido que eu queria fazer. Você que pode vir aqui no horário mais cedo, deixa os últimos horários para aqueles irmãos que trabalham e que só tem esses horários para vir. Amém? Então, se você... Não é que você não faça nada, mas que você pode vir mais cedo, você escolha os horários mais cedo e deixa para aqueles irmãos que trabalham e vêm correndo para poder participar. Amém? Qualquer dúvida pode falar comigo. Vai estar lá atrás. Tem mais algum? Todas as quarta-feiras, às 20 horas, nós temos tido aqui palavras abençoadoras para nossas vidas. Não deixa de vir, não deixa o frio, o cansaço, nada reter você em casa. Porque nós precisamos ouvir a palavra. Porque como foi pregado hoje, na hora da tribulação, só aquilo que está aqui dentro de nós que nos deixa de pé e nos faz continuar. Então, venha quarta-feira. Amém? Às 20 horas, os nossos cultos de quarta-feira. Acabou? Tem mais um. Tem mais um. Esses avisos todos, irmão, se você entrar no grupo da igreja, nós colocamos, eu não posso dizer todo dia, mas eu sempre coloco para lembrar, para você ficar sabendo todos os eventos que tem durante a semana, durante o mês. Vou ver se Tiago consegue botar. O culto das mulheres. Então eu vou falar. Acho que é dia 18. A mulherada levanta a mão. Amém? Nós vamos ter aqui uma reunião de mulheres. Amém? Se eu não me falha a memória, dia 18. É isso, pastor? Acho que é 18 de julho. Dia 18, 18h30. Amém? É um sábado. O último que nós tivemos aqui foi uma bênção. É um momento da gente estar se confraternizando. É um momento da gente estar trocando ideia. É um momento da gente estar se fortalecendo. Amém? Então, dia 18 de julho, às 18h30, é um sábado. Separe esse dia. Amém? Para nós estarmos aqui juntos, adorando, louvando a Deus, ouvindo uma palavra, nos confraternizando em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana de respostas de Deus para a tua vida. Que você tenha uma semana cheia da comunhão e da presença com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Receba a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações
do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus, Deus te abençoe.